Vamos conversar sobre essa notícia do Tribunal de Justiça que aumentou em 5 vezes, isso mesmo, 5 vezes o número de ações judiciais questionando erro médico. Gente, em 2016 eram 370 ações judiciais, tiveram 370 ações contra médicos. Em 2019 subiu para 2080. Só nos últimos 3 anos são mais de 6 ações judiciais, mais de 6 processos contra profissionais questionando falha no atendimento, no resultado, enfim, danos causados aí por eventual erro médico, né? Nós podemos concluir dessa situação, né? Por que aumentou tanto as ações judiciais? Uma série de fatores, né? A Globo News, que é a fonte dessa matéria, né, do Tribunal de Justiça, onde eu assisti e tive essa informação que eu estou trazendo para vocês, eles entrevistaram o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e até que questionaram por que ele acha que aumentou tanto, né, as ações por erro médico, e ele falou que grande parte disso é inconformismo com o resultado ou com a consequência do tratamento, a pessoa não aceita aquele resultado, ficou descontente, né, o tratamento não atingiu a expectativa que ele tinha. Eu não tô falando só da parte estética, tá, gente? Tô falando também com relação à cura e tudo, né? E também ele falou da questão do número de faculdades de medicina que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Tem também as faculdades de medicina que ficam em cidades fronteiriças com o Brasil, né, em outros países, e aí esses estudantes fazem a faculdade lá porque tem um custo menor, e segundo ele, depois facilmente validam o diploma aqui no Brasil, e aí ele questiona um pouco a qualidade do ensino dessas inúmeras faculdades e também dessas faculdades fronteiriças, enfim. E também agora minha opinião, né, eu atribuo o número do crescimento também de erros médicos porque a população está mais informada. Com as redes sociais, com acesso à internet, pessoas que não tinham muita noção de que poderiam processar, de que poderiam reclamar, agora tem. A própria imprensa publica e faz matérias com frequência sobre a ocorrência de erro médico. Então, aquela sequela que eu fiquei daquele tratamento, será que era uma sequela mesmo? Era um risco daquele tratamento? Ou será que o médico errou? E concordo também com o presidente do Conselho Regional de Medicina, que também tem muito inconformismo, né? Morreu um familiar seu em virtude de uma cirurgia, o tratamento não teve êxito, e as pessoas processam porque não ficaram satisfeitas com o resultado obtido, né? Ou o pior, né? Com a morte de um ente querido. Aumentou também a reclamação contra os profissionais no Conselho Regional de Medicina. E uma coisa que eu achei bem peculiar é que as atividades que tem mais, as especializações, né, que tem mais reclamação, é obstetrícia e ortopedia, esses dois ok, nenhuma novidade, sempre foram alvo de mais reclamações, foram objeto de mais reclamações, e clínica médica. Veja que clínica médica não necessariamente um risco cirúrgico aí entre as especialidades com mais reclamações. O que a gente pode atuar aí no seguro com relação a essa informação? Os profissionais, diante desse dado, vão trabalhar agora com mais insegurança, né? Imagina você médico, clinicano, fazendo o seu trabalho, independente de ter cometido um erro ou não, porque não vamos crucificar quem erra, todo mundo está sujeito a erro. E lembrando que eu não preciso necessariamente errar para sofrer um processo, né? A pessoa pode simplesmente achar que eu errei e me processar, mesmo que eu tenha feito tudo certo, e mesmo assim eu vou ter custas judiciais, vou ter que contratar advogado, enfim, vou ter um prejuízo aí patrimonial, e fora aquela sombra, né? Aquela nuvem negra sobre a cabeça ali do profissional de que, ai meu Deus, e se alguém me processar, e se eu tiver que vender meu carro, se eu tiver que vender a minha casa de veraneio, e se eu tiver que tirar o dinheiro que eu estou guardando para minha aposentadoria ou para a faculdade dos meus filhos, enfim. Para ele não ter essa nuvem negra na cabeça dele, é muito simples. É só contratar um seguro de responsabilidade civil profissional. A taxa é baixa comparada ao risco coberto. Ele vai ter cobertura para os custos de defesa. Ele vai ter cobertura para uma eventual condenação, se realmente ficar comprovado, né, a responsabilidade dele, e se ele não errou, se ele fez tudo certinho, pelo menos os custos de defesa vão ser aí reembolsados pela seguradora, e ele não vai precisar
mexer no patrimônio pessoal dele por conta desse risco. Ele vai conseguir exercer a atividade médica dele aí de forma mais tranquila, tá? E uma dica para você que é corretor, ou que é comercial da seguradora, ou que é mesmo da área técnica da seguradora, que vai fazer visita ao cliente. Por favor, não chegue no cliente falando assim: você sabia que está aumentando o erro médico? Gente, você fez isso, você já criou uma barreira de concreto entre você e o cliente. Não é aumentando o erro médico, é aumentando a reclamação por erro médico. Porque você chegar para um profissional e falar que está aumentando o erro dos colegas dele e indiretamente dele, que ele está errando mais, é extremamente agressivo, né? Como assim? Quem é você? Você não me conhece, está falando que está aumentando o erro, que eu posso errar? Especialmente na atividade médica, isso pega muito mal mesmo. Então, assim, não use esse termo. Parece uma diferença sutil falar que está aumentando o erro médico ou a reclamação de erro médico, mas na prática faz muita diferença. Então, até recomendo que a abordagem seja mais nessa linha. Ah, você sabia que está aumentando a reclamação, né, ações judiciais contra médico, porque as pessoas, né, têm muito inconformismo, às vezes não entendem os riscos da cirurgia ou os riscos de um tratamento, tem uma expectativa de um resultado, de cura, de não sei o quê, e aí acabam processando os médicos. Veja como foi muito mais alertando ele para o risco do que apontando, tipo, olha, você pode errar, né? Cuidado com isso, tá? Porque pode. Ele não vai nem querer saber do seguro mais, ele vai nem querer conversar com você, você vai fechar a porta com o cliente. E ao contratar a pólice de médico, veja quais são os riscos dele, veja quais coberturas ele precisa ter, veja se a seguradora tem dano moral puro, dano estético, como que funciona, se ele é chefe de equipe, se ele é diretor clínico, se ele é diretor técnico, se ele é sócio de um consultório ou de uma clínica. Enfim, tem todas essas variáveis aí que depende como você vai contratar o seguro para atender melhor a necessidade e o risco desse cliente, ok? Então, vamos proteger os profissionais aí da área da saúde, vamos avisar para eles que o risco existe, as pessoas estão cada vez com mais acesso ao judiciário, estão mais informadas, às vezes até procurando pelo em ovo, às vezes realmente têm o direito e estão processando realmente porque sofreram uma sequela, mas independente se está certo, se está errado, a ação judicial é um risco contra o profissional e o seguro vai proteger ele disso.